Na última vez que eu estive um culto aqui, foi no domingo retrasado, o pastor Jonas falou sobre o sofrimento, o porquê do sofrimento. E, na verdade, quando nós falamos sobre sofrimento, nós poderíamos fazer e refazer vários sermões apenas em cima do sofrimento. O pastor Jonas tinha meditado sobre a origem do sofrimento, a origem de todo mal, e toda a origem ela pertence ao pecado, não é? E nós tínhamos meditado na questão daquele pai e do seu filho que estava morto, não é? Estava doente, aliás, e Cristo o curou. Enfim, e nós vimos que todo sofrimento, quando ele é mandado por Deus, ele tem o objetivo de trazer a pessoa para mais perto de Deus. E nesse sentido, há um versículo em Romanos, capítulo de número 8, tomar um pouquinho d'água. Romanos 8, versículo de número 31. Romanos 8, 31. Esse é um versículo bem conhecido, e parece que quanto mais conhecidos são os versículos, muitas vezes, mais eles se tornam deturpados, muitas vezes, 8:31 de Romanos diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os excluídos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Paulo pergunta. Serão aflições ou calamidades? Serão perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou frisar esse versículo 37, Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores. Mas o que nós, como cristãos, nós temos de diferente das outras pessoas? A maioria vai achar que o cristão, ele se diferencia porque o cristão, ele tem uma outra agenda, A agenda do cristão, principalmente nos domingos, então, é estar isolado numa igreja. Ele não pertence aos bares e às ruas, aos festejos das ruas, enfim. Mas o cristão é aquela pessoa que está dentro de uma igreja, do domingo, enfim. Muitos cristãos são conhecidos por terem uma agenda diferente. Mas, amados, o que nós temos de diferente no dia em que a tristeza bate na nossa porta? O que nós temos de diferente no dia em que a angústia bate no nosso coração? No dia em que a tristeza, ou então as muitas tristezas que todo ser humano passa, batem na nossa porta. O que nós temos de diferente? Paulo, ele diz: nós somos mais do que vencedores. Mas a grande verdade é que algumas pessoas interpretam errado esse versículo, e elas acham que esse versículo está dizendo que aqui nós andamos como derrotados e um dia nós vamos ser mais do que vencedores no céu. Aqui a gente sofre, a gente perde a fé, mas um dia nós vamos ser mais que vencedores. Mas nós vamos ver hoje que esse versículo não está dizendo sobre um dia lá no céu nós vamos ser mais que vencedores. Mas aqui já nós somos diferente, nós temos algo diferente do que o mundo tem para o dia da angústia. Então o problema de muitos cristãos é que eles não têm nada de diferente
do mundo na hora em que a angústia vem. Eles não têm nada de diferente, eles não têm nenhuma outra arma diferente do que o mundo usa. Nós vamos ver o que o mundo usa hoje para distrair a mente dos problemas. Então, as pessoas que muitas vezes dizem que creem em Cristo, elas estão sendo afogadas no mar das angústias, elas estão sendo queimadas quando o fogo da perseguição ou o fogo da luta vem. Elas estão sendo arruinadas em sua fé, porque elas não têm nada de diferente do mundo. Elas acham que porque eu vou bastante aos cultos, eu não perco, eu não faço nada de errado, então eu vou passar por tudo isso. Mas quando vem o dia mau, quando vem o dia da tristeza, elas acabam perdendo a fé, perdem a fé. E com certeza, perder a fé é não ser mais do que vencedor. Se você quer ver alguém que não consegue cumprir o versículo 37 de Romanos 8, que é ser mais do que vencedor, é uma pessoa que perde a fé. É uma pessoa que perde a fé. Paulo ensina em Romanos 8, do versículo 31, o capítulo inteiro, na verdade, ele fala, no capítulo 8, Paulo ensina que nada pode nos separar do amor de Deus. Então aqui nós precisamos, em primeiro lugar, corrigir algumas ideias erradas que temos sobre este versículo, no versículo 37. Em primeiro lugar, então, como eu disse antes, não é sobre viver uma vida derrotada aqui e um dia nós vamos chegar no céu, então lá nós vamos ser mais do que vencedores. Não é sobre isso, esse versículo não está dizendo sobre isso. E em segundo lugar, nós precisamos entender que quando nós estamos no amor de Deus, assim como ele diz, o que nos separará do amor de Deus? Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. O que isso significa? Porque Paulo ele ressalta isso, que nós não podemos ser separados do amor de Deus. Qual que é a função de Paulo colocar isso aqui? Paulo está dizendo, pensem que vocês não conseguem ser separados do amor de Deus. O que isso significa? Significa que, quando nós estamos enraizados no amor de Deus, significa que esse amor em nossas vidas, o amor de Deus em nossas vidas, ele é ativo. Ele é ativo, é como um remédio que nós tomamos. Quando o remédio está dentro de nós, ele causa alguma coisa. Paulo está dizendo, como nós não conseguimos ser separados do amor de Deus, o amor de Deus como um remédio dentro de nós, ele é ativo, ele causa alguma coisa. Ele transforma o nosso coração, então. Ele não transforma apenas o jeito que nós amamos as pessoas ou nos relacionamos com as pessoas, mas o amor de Deus dentro das nossas vidas também nos faz enfrentar as situações do dia a dia de uma outra forma. No versículo 28, um pouco antes, Paulo ele diz assim, nós sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, que têm o amor de Deus dentro de si. Então tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, há uma transformação. O que o mundo acha que é lixo, para que sofrer tanto? Eu não preciso sofrer tanto, para que sofrer tanto? Paulo está dizendo, todo sofrimento, todas as coisas que acontecem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O mundo, é óbvio, o mundo ele olha para isso como alguma coisa ruim, como um sofrimento, como a luta, como o dia mau pode no final contribuir para o meu bem. Como pode isso? Como isso pode acontecer? Mas Paulo diz, e nós vamos ver hoje, como nós podemos olhar para esses versículos, e não só, nós começamos, o pastor Jonas meditou sobre de onde é a origem de todo mal, depois nós olhamos, e hoje nós queremos aliás, olhar para onde nós devemos olhar, no dia da angústia, e é óbvio,
nós devemos sempre olhar para Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, como que o mundo lida com as situações adversas? Como que o mundo, ele administra o dia mau? E conversando com várias pessoas nos últimos dias, na última semana, a maioria das pessoas, elas sempre tendem a fugir, elas querem fugir. Então, quando vem, por exemplo, o luto, então eu vou tirar férias, eu preciso de férias porque eu preciso relaxar a minha mente. Parece que é um remédio assim que vai solucionar todas as coisas, não é? Parece que é um remédio que vai, né, o mundo sempre fala sobre amenizar, administrar no estresse, né, evitar, reduzir. Todas essas coisas são, né, evitar pensamentos ruins, né, evitar pensamentos negativos, ou seja, sempre tentando fugir, sempre tentar fugir do que nos abate, sempre tentando fugir. O mundo sempre está tentando fugir daquilo que é, né, sempre tentando fugir de coisas ruins. Nós precisamos amenizar, nós precisamos evitar pensamentos maus, precisamos evitar o dia ruim, né? Evitar pensamentos negativos, precisamos relaxar a nossa mente, né? Como se isso fosse assim, né? Um estalar de dedos e foi-se todos os problemas. Porém, a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nunca nos ensinou a fugir. A Bíblia nunca, jamais nos ensinou a fugir, a esquecer dos nossos problemas. Esqueça os seus problemas. Esse com certeza não é um ensinamento bíblico. Todavia, nós vamos percorrer por alguns versículos que mostram o que a Bíblia nos ensina quando o dia mau vem. Em primeiro lugar, o Salmo de número 23, bem conhecido, não é, amados? Salmo 23, versículo de número 4 diz assim: mesmo quando eu evitar o vale da sombra da morte. É claro que não. O salmista está dizendo aqui, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra, é quando eu não evito o vale da sombra da morte, eu ando pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque eu sei que tu estás comigo. Um pouco mais para frente, Isaías capítulo 50, versículo de número 10, Isaías 50, 10, vamos achar esse versículo, Isaías 50, 10, Isaías capítulo 50, versículo de número 10, diz assim: quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Engraçado, né? O mundo acharia interessante esse versículo se dissesse assim: se vocês estão no caminho da escuridão, evitem. Se vocês estão no caminho, evitem o caminho da escuridão, né? Amenizem, relaxem um pouco. Mas a Bíblia diz: quem teme ao Senhor, quando caminha, ele caminha no meio da escuridão, no dia mau, sem um raio de luz, sem ter esperança, confie no Senhor. O que Isaías está dizendo aqui? A escuridão sempre tem essa conotação, não é? De estar num lugar escuro, de não ter nenhuma esperança, né? De ver sem um raio de luz, ou seja, se tivesse pelo menos um raio de luz, a luz no fim do túnel, eu teria esperança. Então o Isaías diz assim: se você não vir nenhuma esperança, confie no Senhor, mas caminhe, simplesmente caminhe, apoie-se em seu Deus. Um pouquinho mais para trás, Isaías 43, versículo 2, 43, 2 diz assim: quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando você atravessar, engraçado que a Bíblia não diz assim: se você passar por águas, ou
se você atravessar rios, ou então se você passar pelo fogo, mas é quando passar pelo fogo, quando passar pelas águas, quando você atravessar os rios, o fogo não queimará, os rios não te afogarão, as águas profundas, quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando você atravessar, não se afogará, quando passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não lhe farão mal algum. Então, o que nós aprendemos desses versículos? É que o cristão, diferente do mundo, ele não tenta evitar os problemas, ele não tenta evitar, se distrair para tentar esquecer, não, ele atravessa, ele caminha pelo dia mau. Então nós observamos que as pessoas desses versículos, eles passam pelo fogo, eles passam pela água, eles passam pela escuridão, eles caminham por eles, pois nós temos essa confiança, assim como o Salmo 23, ele diz: pois tu me guias, tu me guiarás, tu estás do meu lado. Todos os versículos que nós lemos, Deus está do lado, Deus está do lado, não há por que temer, não há por que tentar evitar o dia do luto, não há por que evitar o dia mau, porque nós não estamos sozinhos. Então nós, ao sabermos dessa verdade, isso deve servir para nós não cairmos em desespero, só essa verdade aqui, saber que Deus estará sempre ao nosso lado. O Salmo, o capítulo mais famoso da Bíblia, que é o Salmo 23, ele é repetido, decorado o tempo inteiro, mas ninguém consegue lembrar dele quando a lágrima cai, quando a doença volta, quando o desespero aumenta. Ninguém consegue se lembrar que esse é o vale da sombra, esse é o vale da escuridão, onde não há nenhum raio de luz, aparentemente. Esses versículos deveriam nos trazer consolo já de imediato, porque nós sabemos que Deus está conosco. Mas não bastante, nós podemos meditar de outra forma ainda, que quando Deus caminha ao nosso lado, o fogo, nós sentimos o calor, nós sentimos sim a angústia, todavia nós não perdemos a coisa mais importante para nós, que é a fé. Qual é a coisa mais importante entre nós e Deus? A fé. A fé é a coisa mais preciosa que nós temos. A fé é o dom que Deus nos dá, que é a coisa mais preciosa que um ser humano pode ter, é ter fé, é crer em Deus. Quando Deus caminha ao nosso lado, nós não queimamos na chama. A aflição, nós podemos até sentir o calor da tristeza, nós podemos até sentir, porém, ela não nos matará. Pelo contrário, nós podemos nos perguntar, a maioria das pessoas então pergunta, mas então, Jefferson, por que nós precisamos sofrer? Será que Deus não tem outras coisas para fazer com nós? Por que Deus deixa nós sofrermos? Essa é a grande pergunta que todos nós talvez estamos nos fazendo. Por que Deus deixa o sofrimento acontecer? E a grande verdade é, e aí nós vamos para 1 Pedro capítulo 4, e a grande verdade é que em nós, amados irmãos, nós sabemos, nós precisamos ser francos com nós mesmos, não é? Que em nós existem muitos pecados, e aqui nós vamos ressaltar este ponto, que nós escutamos no domingo retrasado, que foi sobre que o sofrimento ele é muito mais pedagógico, ele nos ensina muito mais. De que forma? Nós podemos nos perguntar, por que Deus permite o sofrimento na vida de um crente? Em primeiro lugar, e talvez a resposta mais simples é, Deus quer nos limpar. 1 Pedro 4,12 diz assim, aqui, Pedro, olha que consolo Pedro dá para os irmãos da sua igreja. Ele diz assim, amados,
Não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, Pedro diz, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim, ou seja, aqui está o objetivo de todo o sofrimento, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 5, versículo 10, Pedro diz assim: Deus em toda a sua graça os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém. Olha que maravilhoso, a coisa mais importante que Deus nos dá, que é a fé. Ele não simplesmente dá a fé para nós, mas Ele também aperfeiçoa essa fé em nós. A coisa mais importante que nós podemos ter é a fé, é crer em Deus, e Deus não somente dá isso uma vez, mas Ele também vai aperfeiçoando isso. Você pode perguntar, de que forma Deus aperfeiçoa isso? As pessoas, elas oram muitas vezes dizendo assim: Deus aumenta a minha fé, Deus aumenta a minha fé, e elas acham que amanhã de manhã eu vou acordar e eu vou ter uma fé assim que vai mover montanhas. A pergunta que nós devemos fazer assim: esse aumento da fé é baseado em quê? É como pedirmos coragem para Deus. Essa coragem é baseada em, Deus vai te dar essa coragem baseado em quê? Através de quê? As pessoas acham que Deus vai dar as coisas assim. Ele pediu, então vou dar. Não, Deus, Ele aperfeiçoa a nossa fé através do sofrimento, Ele diz, Pedro. Ele diz assim, o sofrimento, ele permite com que vocês sejam aperfeiçoados, para que vocês vejam a glória, para que vocês participem dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória. No versículo 19 ele diz: portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Então veja que maravilhoso é isso. A grande graça de Deus Deus ele envia o sofrimento para que a gente confie muito mais nele, para que a fé de vocês seja aperfeiçoada. Em outra passagem, a Bíblia diz assim que a nossa fé, ela é muito mais valiosa que o ouro, muito mais valiosa que o ouro. E uma das formas de quando você pega o ouro, você precisa refinar o ouro. Ou seja, como você refinar significa tirar toda a impureza do ouro. Como você tira as impurezas do ouro? Você mete ele no fogo. Você coloca fogo no ouro. O ouro, ele não consegue queimar. O ouro, ele não queima. Se alguma coisa queima no ouro, aquilo não é ouro. No final, se prova que aquilo não era ouro. Quando é colocado o fogo no ouro, se alguma coisa queima, aquilo se prova que aquilo não era ouro. O que Pedro diz é que a prova da vossa fé, que é muito mais valiosa do que o ouro, ela é feita assim: quando nós sofremos, quando nós estamos no dia da angústia, quando a lágrima cai, como eu disse antes,
Nós olhamos para a Bíblia e olhamos, e a nossa fé ela é aumentada, porque nós confiamos, a nossa fé é aumentada. Se nós vivêssemos apenas dias bons, por que confiaríamos em Deus mais e mais? Por que nós iríamos nos agarrar muito mais à oração, à leitura da palavra, se nós vivêssemos dias apenas felizes? Não é? E é o que eu disse alguns dias atrás, que para muitos cristãos, se Deus deixar eles sem algum tipo de sofrimento, eles se desviam, eles se afastam de Deus, eles vão para qualquer lugar mais longe de Deus possível. Mas todo aquele cristão que sofre, ele sabe que ele precisa se agarrar muito mais em Deus, ele precisa se agarrar muito mais na palavra de Deus, ele precisa estar mais em oração, e é assim que Deus vai aumentando a fé na vida do cristão. Então, se nós estamos caminhando com Deus, assim como diz Isaías 43, como nós vimos antes, então nós vamos sair muito mais fortes quando nós caminharmos pelo vale da sombra da morte. Nós vamos sair muito mais fortes de lá, porque Deus estará aperfeiçoando o nosso caráter, estará moldando o nosso caráter. Em segundo e último lugar, como nós podemos, algumas pessoas podem ainda dizer, ok, eu acho interessante que eu acho bom que Deus aperfeiçoe a minha fé através do sofrimento, da angústia, eu acho importante que Deus aumente minha fé através disso, porém, qual é o outro consolo que nós podemos ter para passarmos esses dias? E aqui que é o mais importante. Como que nós devemos olhar para Cristo nesses momentos? Nós sabemos que Cristo, ele andou pela terra, ele era um homem de dores, a Bíblia diz que ele foi um homem de dores, ele sofreu muitas dores, né, como ser humano. Então, se já nos alegra o fato de que Deus anda ao nosso lado no meio do dia da angústia, nas provações da vida, quanto mais a alegria não aumentará quando nós percebermos que no dia do pior vale, no dia do pior fogo, no dia do caminho mais escuro que nós deveríamos ter passado, no caminho mais ardente, na prova mais ardente, nós não passamos por ela. A fornalha mais quente, a luta mais ardente, nós não passamos. E esse é um conforto que nós temos. Eu estava dizendo alguns dias atrás que o único consolo que muitas vezes nós temos nos velórios é de que a pessoa foi para o céu e agora nós também temos que nos preparar. Mas amados, veja o consolo. As pessoas dizem, tá, ok, foi, mas e agora? Como eu vivo minha vida? Eu estou chorando, eu estou em angústia, as coisas estão vindo para si com um turbilhão. Como eu lido com tudo isso? São tantas coisas, parece que Deus me abandonou, não é? Estou passando pelo vale da sombra da morte, estou num dia escuro, não, parece que não tem mais esperança. E é nesses dias que muitos cristãos desanimam, perdem a fé, enfraquecem. Elas dizem, Deus não me ajuda, Deus ele não quer o meu bem, olha só a aflição que eu estou passando, né? Mas amados, olhemos para Cristo. Então eu estava dizendo que a Bíblia, ela por várias e várias vezes, ela diz que Deus está ao nosso lado quando passamos por dias difíceis, que Deus nunca nos abandonará. Mas amados, teve um homem que Deus abandonou. Em toda a história, do Gênesis até hoje, teve apenas um homem que Deus abandonou. E ele não merecia ser abandonado.
E este foi o próprio Cristo, Filho de Deus. Jesus lá na cruz do Calvário, todos sabem, todos conhecem, que Cristo ele bradou lá naquela cruz, ele disse: Deus meu, por que tu me abandonaste? E aqui é tão pretensioso, é tão orgulhoso. Vejamos, amados, quanto é orgulhoso quando as pessoas dizem que Deus esqueceu do ser humano. A pessoa que diz, o mundo a gente até relaxa, o mundo não conhece a Bíblia, mas amados, quantos crentes, por exemplo, quando veio o Covid, eles perderam a fé, eles dizem: Deus abandonou, Deus nos abandonou, Deus não está nesse, Deus nos abandonou. Veja o quanto isso é orgulhoso, porque a Bíblia diz: Deus nunca nos abandonou. E uma única vez que Deus abandona o homem, Ele não abandona nós como seres humanos, mas Ele abandona o próprio Cristo, o seu único Filho, aquele que não teve pecado algum. Na maior fornalha, na mais ardente, no dia mais sombrio que nós deveríamos ter passado, Cristo passou em nosso lugar, e sozinho. Toda aquela dor que nós deveríamos ter carregado por causa da nossa culpa, por causa do nosso pecado. Nós sofremos aqui, mas amados, nós não fazemos ideia do que é sofrer pagando pelos nossos pecados, o sofrimento eterno. O sofrimento eterno não pode se comparar a percas aqui no mundo. Mas amados, da maior fornalha nós fomos livrados, porque Cristo, o justo, Ele passou sozinho em nosso lugar. Cristo lá na cruz, Ele bradou então, dizendo: Deus meu, por que tu me abandonaste? Deus Pai abandonou Cristo lá naquela cruz, Ele virou as costas para o seu único Filho. Ele deveria ter feito isso conosco, mas no pior momento, Cristo passou sozinho em nosso lugar, levando as nossas culpas. Então, quando nós olhamos para Cristo, então nós veremos que nunca, jamais fomos abandonados por Deus, mas sim Cristo, o Filho de Deus, o justo, aquele que não experimentou do pecado, Ele foi abandonado pelo Pai em nosso lugar. Ele passou pelo vale da sombra da morte, sozinho. Ele passou pelo fogo sozinho. Cristo, ao carregar o nosso pecado, Ele foi abandonado pelo Pai, e isso Cristo próprio grita: por que tu me abandonaste? Ele grita lá naquela cruz. Então, como que nós podemos dizer, nós somos tão orgulhosos e mesquinhos quando nós dizemos que Deus, ou pensamos que Deus nos abandonará? Deus, olha aqui, Senhor, os meus negócios, olha a minha família, meu casamento, Deus não está indo tão bem, será que o Senhor está ainda comigo, não é? As pessoas, elas falam isso, elas pensam isso, mas veja quanto isso é orgulhoso, porque de fato nós nunca entendemos que Deus nunca nos abandonará, Deus sempre estará do nosso lado. Então, no dia da angústia, nós devemos olhar para Cristo, e nós vamos ver que você é mais do que vencedor por causa de Cristo. Você não é mais do que vencedor porque um dia você vai morar no céu, mas porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele comprou a sua alma, Ele passou pela angústia da sua culpa por você, e agora você não precisa mais pagar pelos seus pecados, né? As pessoas dizem às vezes: eu estou pagando pelos meus pecados, né? Essa aí está pagando pelos pecados dela. É claro, isso é uma brincadeira, mas imagine nós levarmos isso a sério e dizermos que nós estamos pagando pelos nossos pecados. A Igreja Católica acredita nisso, né? Então eles fazem romarias, né? Sobem as escadas de joelhos, porque eles estão pagando os pecados, né? Eles inventaram o purgatório também, né? Porque se a pessoa foi meio mal aqui na terra, então ela passa no purgatório, e lá
ela se livra dos pecados, ela precisa pagar penitência, enfim. Aqui, aliás, os daqui precisam, enfim. Mas, amados, Cristo pagou todos os nossos pecados, como nós cantamos. Cristo, sim, pagou toda a culpa do nosso pecado. Toda a culpa do pecado foi paga por Cristo Jesus. Foi paga por Cristo Jesus. Cristo pagou. E por último, nós nos lembramos que todas as aflições que passamos aqui, Deus Ele usa para nos moldar, para transformar o nosso caráter. Para transformar o nosso caráter. E talvez a frase que resuma tudo isso seria: se a aflição te fez orar mais, se a tristeza, se a luta te fez orar, se tudo isso te fez ler a Bíblia, te fez confiar mais em Deus, então essa aflição já te abençoou. Essa aflição já te abençoou.